ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que tem espaço na proposta da reforma tributária para o imposto nos moldes da extinta contribuição provisória sobre movimentação financeira. Lembra? A CPMF. Vamos conversar sobre isso com a Marina Franceschini. Oi, Marina. Boa tarde para você. Explica aí para a gente o que o ministro está imaginando. Oi, Leila. Boa tarde para todo mundo. Pois é, ele falou assim, vamos mandar essa proposta em breve, aliás, está sendo esperada com alguma ansiedade aqui na Câmara, né? Inclusive já foi atropelada essa proposta do governo que não chegou, porque já tem duas propostas tramitando aqui, uma na Câmara e uma no Senado. E ele disse, vamos enviar em breve, o texto não está pronto ainda, mas está em avaliação. A criação de um imposto, não a CPMF, esse nome é proibido aqui no Congresso, né? Tem muita rejeição à volta da CPMF. Mas segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria um imposto parecido, nos moldes da CPMF. A cada movimentação financeira, operação de crédito, de débito, operação de câmbio, a gente pagaria ali o imposto na entrada e na saída. Essa seria a ideia inicial. Então, o que ele disse? Olha, de um lado tem milhões de desempregados e para compensar esse imposto, ou esse impostinho, né, que seria ali uma incidência muito baixa ainda, segundo o ministro Paulo Guedes, tem também uma desoneração forte da folha de pagamento das empresas. Ou seja, a gente pega leve com as empresas, por um lado, por outro lado, criaria esse imposto parecido com a CPMF. Mas o que ele disse? Claro, está em avaliação, vai ser uma avaliação do Congresso. O Congresso é que decide, o Congresso é que dá a palavra final. Ficou aí um desafio para os congressistas, porque, por enquanto, no ambiente político, é muito difícil se falar em qualquer volta de imposto. Os deputados têm uma rejeição muito grande a essa ideia, por enquanto. Lembrando que o secretário da Receita, Marcos Cintra, vem falando, né? Quem sabe a gente cria um imposto parecido com a CPMF e todas as vezes que a gente perguntou ao presidente Jair Bolsonaro que tal a volta da CPMF, a resposta dele foi taxativa. Não, não tem volta da CPMF. Então vamos ver como é que o governo vai se reorganizar agora, o que o presidente vai dizer diante dessa fala, dessa afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Reforma tributária aqui agora também faz parte assim da lista de prioridades do governo, no momento que a Previdência já está mais encaminhada lá no Senado. Então, assim, tem uma proposta aqui, provavelmente, segundo o ministro da Economia, essa proposta da Câmara é que vai englobar as propostas que serão enviadas pelo governo, é a que já está mais adiantada, porque já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Teve uma comissão especial criada, onde as audiências públicas estão acontecendo, e falam que, em vez de ter 5 impostos, virariam um só, com uma fase de transição. Lá no Senado tem uma que ainda está mais difícil, assim, não está encaminhada, porque ainda tem que ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e fala, em vez de 9 impostos, um só. Vamos ouvir, então, o que disse o ministro da Economia? Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as distorções causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho tem aí, eles decidem. É uma opção difícil, é um trabalho difícil. Muito economista elogia esse tipo de imposto, né? Mas o contribuinte não gosta muito não, né, Natuza? A Natuza e eu, a gente era novinha, né, quando existia a CPMF, só que a gente lembra, né? Cada cheque que a gente emitia, cada saque que a gente fazia no banco, cada conta que a gente pagava, tinha lá o seu centavinho de CPMF, ou seja, é um imposto impopular, para dizer o mínimo. Ou seja, Leila, a gente é da época do cheque ainda, né? Esse artigo raro hoje. Os jovens acho que não conhecem muito não, mas vamos lá. Impopular, mas também aqui onde eu estou agora, Leila, aqui no Congresso Nacional. Olha só, tá muito esquisita essa prosa. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes recebeu hoje no gabinete dele, lá no Ministério da Economia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líderes partidários, representantes do Banco Central, ministros de Estado, em que se tratou de quase tudo sobre economia, tanto dos projetos de interesse do governo, quanto dos projetos de interesse do legislativo para a área econômica. E o ministro Paulo Guedes, segundo pessoas que estavam na reunião,
não tratou nem da CPMFzinha, nem da CPMF recalchutada, nada, não tocou nesse assunto. E esse é um assunto espinhoso, não só aqui no Legislativo, como você bem disse, na população, entre a população brasileira, mas o presidente Jair Bolsonaro, como disse a Marina também, já se colocou contra diversas vezes. E aí muita gente que estava na reunião achou esquisito. Falou, por que o ministro não tocou nesse assunto durante a reunião? E um detalhe, o próprio relator da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados, deputado Aguinaldo Ribeiro, também é contra a recriação de uma CPMF, ainda que a alíquota seja menor, um pouco menos turbinada, e até porque de todas as linhas gerais já dadas, tanto pelo ministro, quanto pelo secretário da Receita, quanto por interlocutores do Ministério da Economia, é de uma CPMF que vai incidir sobre todos os pagamentos, e isso é muito maior do que era a CPMF no passado. Então, com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se colocando contra, com os líderes do Congresso se colocando contra, com o presidente da República já tendo se colocado contra, ninguém aqui no Congresso está entendendo muito bem por que o ministro da Economia agora está dizendo o seguinte: vamos propor e o Congresso que veja. E aí o tom também não foi bem recebido, porque o que o ministro diz na entrevista que a gente acabou de acompanhar é o seguinte: olha, precisa resolver o problema do financiamento do setor público, Previdência brasileira. Então, o que é melhor? 30 milhões de desalentados, desempregados, ou um impostozinho, uma CPMF ou algo parecido que machuca pouco. Então o Congresso não está gostando muito desse discurso, justamente porque joga um abacaxi que o próprio Congresso e o presidente da República já deixaram muito claro que não querem descascar. Vamos ver se isso clareia ao longo do tempo e como é que vão ser as reações públicas e de bastidores no Legislativo nessa comunicação com o ministro Paulo Guedes. Mas, de qualquer maneira, muita gente estranhou, porque a viabilidade aqui disso passar é muito, mas muito baixa, Leila. Eu não disse que a Natuza está em Brasília, mas ficou claro, né? Vocês viram ali o tapetão verde, o próprio salão verde, então tá lá a Natuza. Já já a gente volta a conversar, Natuza.